Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o funcionário público da Superintendência da Polícia Técnica Científica, Anivaldo José Pinto. Nascido em Piracicaba no dia 18 de março de 1957, Anivaldo é casado com Gláucia Pinheiro Pinto e pai de Luana e Anivaldo Júnior. Repórter fotográfico e jornalista, Anivaldo atuou na profissão por mais de 20 anos no jornal Cruzeiro do Sul. Trabalhou como freelancer. Depois foi estudar para o concurso público na vaga de fotógrafo técnico pericial da Polícia Técnica Científica de São Paulo, onde ficou por 9 anos. Mas continua atuando no mesmo setor. Além de profissional da imagem, Anivaldo marcou a sua carreira formando outros profissionais na área de fotojornalismo e também pericial. Atualmente é oficial executivo da Ordem Jacques de Molay e também vice-presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Recentemente, assumiu a presidência da Loja Maçônica Manchester Paulista, em Sorocaba. Anivaldo, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. É um prazer, eu fico até agradecido dessa oportunidade. Quem sabe nesse momento também muitos amigos vão conhecer detalhes da minha vida que talvez eu não tenha aberto para ninguém. Essa é uma oportunidade até de as pessoas conhecerem um pouco mais quem é o Anivaldo Mussum Pinto. Aliás, já que ele tocou nesse tema, Mussum, e como nós vamos saber um pouquinho mais sobre o Anivaldo, vamos dissecá-lo. Aliás, dissecar parece que é um verbo que já é velho conhecido do Mussum, que vai contar pra gente por quê. É curioso, esse apelido Mussum não tem nada a ver com a questão dos Trapalhões, que era um programa de humor que durante muitos anos passava na televisão. Mas o apelido Mussum, ele vem de uma aula de dissecação de animais quando eu estudava no colégio Antônio Carlos Padilha. Na ocasião, o professor, ele deu um peixe, uma enguia. O Mussum é um peixe da região do Rio Grande do Sul. Tem até uma cidade que chama-se Mussum, de 7 mil, 8 mil habitantes. E ele trouxe esse peixe para dissecação e eu me recusei, porque o peixe estava vivo. E eu me recusei a dissecar esse animal, esse peixe. E aí, pela brincadeira da época, os alunos da época achou que a brincadeira, a minha atitude foi muito alterada e acabaram me apelidando de Mussum. Talvez pela cor negra, a cor do peixe, e acabou ficando, eu assumi depois o apelido de Mussum. E acabou ficando. E pegou. E durante muitos anos na minha vida profissional, acabei sendo chamado e identificado como Mussum. E não, eu perdi até a identidade do meu nome. Eu era visto como apenas Mussum. Muitas pessoas nem sabiam o meu nome. E ficou, essa é a razão então desse apelido Mussum, que é um detalhe que muitas pessoas não sabem. Para quem hoje vê o Anivaldo, hoje é um homem de sucesso, formando muitos profissionais também nessas áreas de foto e imagem, tanto na área pericial como jornalismo. Teve uma vida não muito fácil, mas trabalhou para ter tudo que tem hoje, né? Como que foi essa tua vida até você chegar onde você está hoje, Anivaldo? Você é nascido em Piracicaba. Como que foi? Fazendo um breve resumo. Eu sou nascido em Piracicaba, mas meus 2 irmãos são nascidos em São Paulo. E a minha história inicia no momento que, na perda dos meus pais, nós fomos levados para São Paulo num local chamado CETREM. Era uma centro de triagem, onde os meninos que não tinham pai, não tinham mãe, ou eram encontrados numa situação de abandono, eles iam para esse CETREM, onde permaneciam 4 meses. Nesses 4 meses, lá internos, era observada uma seguinte questão. Se a pessoa tinha bom comportamento, eles eram levados para educandários. E se eles tinham comportamentos mais difíceis, ele era bandido, ou teve algum problema com a polícia, ele era mais arredio, eles iam para reformatórios.
Nesse período onde foi se observado que eu tinha perfil para ir para educandário. E foi o que aconteceu. Lá de São Paulo ficava esse trem, centro de triagem, ficava na Avenida Rangel Pestana. Me parece que o prédio até existe hoje ainda. Mas com o passar, depois de 4 meses, eles nos conduziram para Sorocaba. E uma curiosidade, isso era o ano de 1964. Eu cheguei aqui em Sorocaba, vindo pela ferrovia sorocabana, eu e mais 9 meninos. E a curiosidade disso, o que nós vemos no trem da Revolução. O que era isso? Naquele período de 64, todos sabemos que estava acontecendo, o país estava agitado, e o estado de São Paulo, ele tinha um problema muito sério, porque todas as cidades, elas tinham um problema de ordem social, ordem pública. E o exército, os militares, enviaram tropas para administrar essa comoção pública da época. E foi nesse momento que eu cheguei em Sorocaba, porque eu lembro que nós saímos de São Paulo, na Estação da Luz, paramos em São Roque, paramos em Sorocaba e o trem continuou, foi para Itapetininga, Itapeva, deixando as tropas para administrar aquele momento que o país passava. E eu fiquei aqui em Sorocaba na estação ferroviária. Quantos anos você tinha? 7 anos de idade. 7 anos de idade. E nessa ocasião eu me lembro muito bem que nós fomos colocados num táxi. As 9 crianças mais uma pessoa, um coordenador, para nos acompanhar até o Monteiro Lobato. E nós chegamos numa final de tarde, a cortina foi fechada, e é curioso, fechar a cortina do táxi, para que as crianças não tivessem ideia de fugir de onde estavam indo, ou para regressar para suas cidades. E em 64, quando eu cheguei aqui, nós saímos da estação. A Avenida Curitiba, onde é hoje a Armando Panunzio, era de terra a partir da prefeitura. Então nós fomos bem até a altura onde passava a primeira estação de bonde. E depois ali é um pó muito grande, um pó vermelho, que a gente até se irritava com aquele pó nas narinas. E aí nós chegamos no Monteiro Lobato. Você sabia para onde você estava sendo trazido na ocasião? Não tinha a mínima ideia, nem conhecia Sorocaba. Te dava medo? Não, porque tinha mais pessoas e estava com meu irmão. E ele me acompanhando, um dava força para o outro, então, de alguma forma, eu me sentia protegido, né? Porque o meu irmão Adival tem uma coisa muito legal, embora ele seja muito fechado, mas tem aquele espírito, aquele instinto protetor. Isso foi muito legal e fiquei muito confortável. Mas assim, eu cheguei em Sorocaba e fui levado para o educandário, que também não tinha a mínima ideia do como que era, mas aí que começou uma grande coisa na minha vida. Porque nessa ocasião, em 1964, nós ficamos isolados de tudo. E naquela ocasião, quem cuidava das crianças do Monteiro Lobato eram irmãs, eu não sei se madres, né, que cuidavam das crianças. Mas foi por pouco tempo, porque eram muitas crianças e elas não tinham como lidar com aquelas crianças que tinham comportamentos muito agitados. E logo depois o governo fez uma coisa muito interessante. Ela tirou o papel da função da Igreja Católica daquela época, afastou as madres de lá e colocou então aqueles funcionários que saíram da força pública e da Guarda Civil daquela ocasião e funcionários da FEPASA. E o que aconteceu? Esses funcionários da FEPASA foram designados para tomar conta das crianças. Mas imagine, ele cuidava de via férrea, ele cuidava de outro tipo de atividade. E tomar conta de criança, a coisa não deu certo, não funcionou. Não funcionou. E aí, nesse momento, então, o governo teve o bom senso de colocar a estrutura da polícia militar para cuidar das crianças naquela ocasião. E teve 2 momentos interessantes, né? A gente observava que tínhamos que acordar de manhã, aquela obrigatoriedade da disciplina, de cantar o hino toda manhã, para depois fazer os exercícios físicos. Arrumar a cama, ter toda aquela disciplina, fazer exercícios físicos, cantar o hino nacional para depois tomar o café. Nós ficamos pelo menos 2 anos assim.
Mas isso também, alguém percebeu que não era uma coisa muito boa para a formação das crianças, porque essa disciplina rígida fazia com que as crianças tinham alguns comportamentos de arredios, que nem todos eram receptivos ao rigor, aquela disciplina. Muito severa, a disciplina muito severa. E aí talvez aconteceu uma coisa muito interessante, porque as crianças, elas tinham horário para acordar, independente de chuva, de frio ou qualquer momento, situação, as crianças tinham que estar nas dependências do colégio, mas não tinha obrigatoriedade de estudar, não tinha obrigatoriedade de se formar profissionalmente, mas era um depósito de criança. E isso poderia repercutir mais tarde na formação das pessoas. Eu não sei que forma se deu, eu não sei em que momento se deu, que de repente, onde nós tínhamos um galpão, onde tínhamos ali 200 pessoas dormindo, com grades, fechados nas grades, que não podia ninguém sair, eram grades na porta, grades na janela, e todos éramos vigiados de tal forma que sentíamos aprisionados. Eu não sei o que aconteceu, ou quem tomou a decisão, que num determinado momento nós vimos que as grades foram retiradas. As grades das portas foram retiradas e aí houve então uma outra condução dos trabalhos, ou uma preocupação de formar esses jovens. E essa preocupação se deu no sentido de que, ou bem ou mal, nós tínhamos alimentação, ou bem ou mal nós íamos dormir, ou bem ou mal nós tínhamos que estudar. E não éramos mais vigiados. Aí as coisas começaram a funcionar, porque nós tínhamos o livre-arbítrio de escolher entre o certo e o errado, o bom ou com relação ao mal. E aí, espontaneamente, nós começamos a entender e compreender que aquela educação, para nós, era mais interessante e estava mais dentro das expectativas que nós tínhamos para ser alguém, ou se formar, ou buscar alguma solução para a vida de cada um. O que era antes? Quando era fechado, nós tínhamos ali muitas brigas noturnas, porque imagine 200 pessoas confinadas num ambiente. Então existia muita rivalidade, muitos grupos. E isso acabou com a abertura, a retirada das grades da janela, das portas. Nós começamos então a ter mais compartilhamento, nós começamos a ter mais noção de vida externa. E aquela rigidez que nós tínhamos antes, nós sentimos como uma liberdade, não mais imposta, mas uma liberdade que não foi dada assim de espontaneidades. E isso começou a formar o caráter das pessoas, dos jovens que ali moravam. O que era arredio passou então a ter um companheirismo. Aí nós passamos a entender. Por quê? A diretoria que assumiu, ela tinha uma preocupação de conversar com os jovens, de orientar, de educar, não mais agrupar e dizer assim, olha, chega, vocês estão aqui e vão permanecer aqui até completar 18 anos. Não, a diretoria veio, uma nova diretoria veio e falou assim, olha, vocês vão ter que se formar, vocês vão ter que se educar para ser alguém na vida. E o que é ser alguém na vida? Então eles nos deram essa perspectiva. Filho de quantos irmãos? Você, o Adival, Benedito Pinto, quem mais é? Pois é, eu sou filho de Adeval Pinto e Yolanda Pires Pinto. Nós somos 4 irmãos. E eu sou o terceiro da linha, o Adival Benedito Pinto é o mais velho, depois eu tenho uma irmã chamada Maria Antônia Pires Pinto. Aí eu sou o terceiro e depois tem o caçula, que é o José Roberto Pinheiro Pinto. Mas tem uma curiosidade também do José Roberto. Eu me lembro que eu cheguei em 64 no Monteiro Lobato. Mas eu cheguei junto com o irmão Adival e mais 7 crianças. O meu irmão José Roberto, ele chegou lá 4 anos depois, porque ele era bebê quando nós perdemos os pais. Ele ficou numa creche em São Paulo até pegar a idade e ir para o Monteiro Lobato. A curiosidade é que quando esse menino chegou, também, uma tarde, fomos todos colocados na frente do pátio. Essas crianças desciam da condução que os levava para lá e eles eram apresentados. Esse é fulano de tal, esse é fulano de tal, fulano de tal. E um
diretor da época falou assim, olha, cuida bem dessas crianças aqui que estão chegando, porque eles precisam ter a mesma formação de vocês, eles têm que ter também o mesmo, vocês têm que ter o mesmo carinho que nós, diretores, tiramos sobre você, protejam essas crianças também. E eu me lembro que eu peguei um menininho, carequinha, nariz escorrendo, e ficamos cuidando dele durante uns 2 anos. Curiosamente, eu e o meu irmão o meu irmão Adival. 2 anos depois, esse diretor chegou pra gente e falou assim, nossa, eu não sei por que você se identifica tanto com esse moleque, vocês cuidam tão bem dele, vocês têm tanto carinho dele, mas você sabia que ele é teu irmão? Ah, olha. Eu parei, olhei pro meu irmão mais velho, o Adival, olhei assim, mas como, irmão? Não, você não tinha um irmão pequenininho? Tinha, ele ficou em São Paulo, ele cresceu, é esse aqui, o José Roberto é teu irmão. Aí eu falei assim, olha, uma coisa de Deus, porque a gente dava carinho e cuidava dele, protegia da briga dos outros, mas era por instinto. É um instinto até que acabou nos revelando uma surpresa e era o José Roberto, o meu irmão caçula. Ô, Nivaldo, de que forma vocês perderam seus pais? Eu não tenho assim muita informação, mas meu pai, ele era, até onde eu pude perceber, a minha mãe eu perdi por uma, ela era um negócio pulmonar, não me lembro a razão, ela perdeu por insuficiência respiratória, mas meu pai era alcoólatra e brigava muito com a minha mãe, e houve um problema de ruptura da família. E nós tínhamos uma estrutura muito boa, quando criança, nós tivemos uma formação muito boa, mas meu pai, ele era muito arredio, ele brigava muito com a minha mãe, e deve ter acontecido em um determinado momento uma ruptura muito grande que acabou, ele acabou falecendo, logo em seguida ela faleceu também, e sem estrutura nenhuma, nós fomos levados para esse trem pelos os nossos parentes, que soubemos depois que nós tínhamos parentes também. Tanto é que quando nós saímos, completando 18 anos, tinha que deixar as dependências do colégio. Eu fui para a casa de um tio, aqui em Sorocaba, o Adival foi muito antes de mim, para uma casa de outro tio, e depois a gente foi buscando, cada um buscar seu espaço, sua independência, mas a perda dos meus pais, eu sei que meu pai foi por alcoolismo, e a minha mãe foi por uma questão de doença mesmo, uma questão pulmonar. Quer dizer, no fim vocês acabaram se encontrando aqui no Jornal Cruzeiro do Sul. Você iniciou como repórter fotográfico aqui também, é isso? É mais uma curiosidade, porque quando eu saí do grupo escolar Antônio Padilha, lá tinha um professor chamado Samuel Gutierrez. Era o meu professor de artes, produções artísticas ou arte industrial, uma coisa assim. E ele lá, entre outras coisas que ele nos ensinava, ele ensinou, tinha uma matéria que era fotografia. Eu me apaixonei tanto pela arte fotográfica, pela revelação, pela mágica da fotografia, que eu acabei me apegando. E como eu estava próximo de completar 18 anos, eu teria que sair do Monteiro Lobato, eu saí do Antônio Padilha e fui no Jornal Cruzeiro do Sul pedir emprego. E mal sabia que o colégio que eu estava, quem mantinha, quem era mantenedor daquela instituição, eram os membros que administravam o Jornal Cruzeiro do Sul. E o meu presidente, naquela ocasião, chamava-se Francisco Sócrates de Oliveira Camargo, que era o presidente da Fundação Baldino Amaral, presidente do Jornal Cruzeiro do Sul e presidente também do colégio Monteiro Lobato. Eu saí do colégio, caminhei até a Fundação Baldino Amaral, o Jornal Cruzeiro do Sul, que naquela época funcionava na Rua da Penha. E nesse momento eu fui pedir emprego, porque eu achei que já estava preparado, porque aquela aula de fotografia me dava condições de ser repórter fotográfico, e eu percebi que eu poderia aqui ali desenvolver a minha carreira. E fui lá pedir emprego. Chegando lá, quem me recebeu foi exatamente o Francisco Sócrates de Oliveira Camargo e o Olavo Crespo, que ainda até hoje trabalha aqui na Fundação. E eles me disseram, por que você quer trabalhar aqui? Onde que você mora? Eu falei, mas o seu Francisco sabe quem eu sou, me conhece, o Olavo não. E aí ele falou, por que você quer trabalhar aqui? Olha, eu estou numa instituição, é longe daqui, e estudo no colégio aqui em cima,
no Antônio Padilha, e aprendi uma função de fotografia, e eu achei que poderia desenvolver, eu gostaria de trabalhar aqui. Você se acha preparado? Perguntou o Olavo. Você, não estou preparado, mas eu acho que dá para começar. O resultado, ele falou assim, olha, não tem nenhuma vaga aberta, mas vou conversar com a diretoria, quem sabe você possa vir trabalhar conosco aqui. Muito bem, e voltei para o colégio. Como eu tinha perdido a condução, e aquela em 73 ali, não tinha as facilidades de hoje, e para economizar, eu voltei para o colégio a pé. Levei muito tempo, perdi o almoço. Mas voltei a pé e deu tempo de refletir, pensar muitas coisas. E aí eu voltei para o colégio e no dia seguinte fui fazer a minha aula e no dia seguinte saí da aula, fui lá perguntar se eu teria um emprego. Ele disse, não conversei com a diretoria ainda. Só sei que essa brincadeira durou uma semana. E nesse momento, num desses dias, o Olavo Crespo me conduziu para o seu Francisco Sócrates, que era o presidente do Jornal Cruzeiro do Sul e da Fundação Badilho Amaral. Ele falou assim, olha, eu tenho um emprego para você, só que você não vai trabalhar como fotógrafo, porque você não tem experiência. Também imagine, naquela ocasião, quem era fotógrafo do Jornal Cruzeiro do Sul era nada mais, nada menos que o Vitor Caroni e o Álvaro Zala, que eram pessoas eminentes, nunca poderia chegar aos pés deles, nem poderia nem me comparar a eles. E nunca poderia pensar que poderia trabalhar com eles. E nesse sentido, eu comecei então como oficial administrativo, auxiliar administrativo. E aí comecei a trabalhar, fiquei durante 2 anos auxiliar administrativo, saí do colégio nesse meio tempo, e quando eu saí no colégio, um mês depois, já vivendo com os tios aqui em Sorocaba, em Vila Santana, eu fui efetivado como fotógrafo, do Jornal Cruzeiro do Sul. E aí eu comecei a minha carreira aqui na Fundação e no Jornal Cruzeiro do Sul. Depois foi para a Polícia Científica, que também era uma outra ramificação da imagem, mas diferente o trabalho, né? Pois é, bem diferente, porque quando nós trabalhamos com a fotografia jornalística, nós temos uma perspectiva, nós temos uma visão. E a visão é mostrar para o público em uma fotografia uma informação. E quando a gente sai da fotografia jornalística e vai para a fotografia jurídica, para a fotografia que já é mais ela tem mais a ver com a parte de... Não digo de laudo, mas é uma fotografia criminalística, vamos dizer assim. O que a gente tinha de informação para mostrar no público no jornalística, na fotografia criminalística, nós vamos mostrar para o juiz a culpabilidade de um crime. Aí é diferente, porque aí nós temos uma outra coisa. Eu tinha que fazer fotografia jornalística para mostrar para um público. Aí o meu público reduziu, eu passei a fazer fotografia para o juiz, para determinar pena. Aí a coisa mudou muito. E foi um choque, porque anteriormente eu estava num campo de futebol, eu estava numa favela, eu estava com o governador, eu estava numa festa social. Eu passei somente em locais de crimes. Aí houve um choque muito grande. Essa diferença para mim foi muito grande. Foi difícil, inclusive, de aceitar. E que eu só consegui equilibrar, ter esse equilíbrio, pelo menos 1 ou 2 anos depois de ter iniciado essa carreira. Que eu gosto da fotografia jornalística, que é uma visão diferenciada. Para você estar frequentando um local de crimes, para mim foi um choque muito grande, muito pesado. E assim, para finalizarmos, a Ordem de Molay e também a Presbiteriana, como entrou na sua vida? Pois é, com o passar do tempo, eu comecei então a me preparar para outros projetos na minha vida. Um deles foi de que, num determinado momento da minha vida, já casado, com os filhos formados, eu comecei a participar de algumas reuniões que eu poderia mostrar a minha contribuição para a sociedade. Ou seja, tudo aquilo que eu me preparei, eu tinha que, de alguma forma, deixar um legado pessoal e particular, porque, de alguma forma, a vida, a sociedade me adotou. Homens livres e de bons costumes investiram em mim de tal maneira
que me deram a possibilidade de saber e viver nos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E nesse momento eu comecei a perceber que eu poderia também dar uma contribuição para tudo aquilo que alguém um dia investiu em mim. E foi aí que eu comecei então a me doar e comecei a ter uma outra preocupação, fazer com que os jovens que oriundos da mesma situação que eu vim, aquelas pessoas que eram órfãos, que não tinham perspectiva, que não tinham nenhuma capacidade de crescer, eu pudesse também ajudá-los. E essa eu tive uma preocupação. Como a fotografia eu recebi de graça, eu comecei a dar aulas de fotografia também de graça. Então eu trouxe comigo muitos amigos, comecei a formar também alguns repórteres fotográficos. Quando eu fui para a área criminalística, eu comecei também a mostrar para esses profissionais para essas pessoas, que eles poderiam também ter as mesmas facilidades, poderiam ter também o mesmo sucesso que eu. E o que aconteceu? Alguém, de algum momento, falou assim, nossa, você tem uma perspectiva que você pode ser útil à sociedade, então para isso nós precisamos que você venha trabalhar numa associação que lhe dá as condições e as ferramentas para você fazer isso. Então aconteceu, eu fui iniciado numa outra sociedade, essa sociedade que me preparou, agora me deu a possibilidade de ajudar outras pessoas. E foi aí que entrou então a Ordem Demolei, que é uma ordem internacional de jovens de 11 a 21 anos, que eles são preparados no princípio de ser líderes no mundo em que vivem, ou na sua faculdade, no seu meio social, ou no bairro, ou de alguma forma também possa ter uma expansão social na vida de uma cidade, em que ele possa ter também, liderar as pessoas com princípios de retidão. E nesse meio tempo também, formando isso, esses jovens demolês, nós pudemos formar pessoas que pudessem ter alguma contribuição e que pudessem também influenciar outras pessoas. Esse é o princípio Demolei, e na qual eu acabei tornando oficial executivo. E por outro lado também, eu não me afastei da igreja, eu precisava, apesar de tudo, me apegar a Deus, e comecei a frequentar a igreja presbiteriana de Sorocaba, na rua Santa Clara, e naquela época era o pastor da igreja era o Mateus Benevenuto. E com a saída do reverendo Mateus Benevenuto, assumiu um reverendo muito querido, chamado Ivanilson, que também percebeu em mim a possibilidade de ser um oficial da igreja. Ele me oficializou como diácono, deu certo como diácono, fiquei 4 anos, depois de um tempo eu fui eleito pelos membros da igreja presbítero. E depois de algum tempo como presbítero, eu fui eleito vice-presidente, vice-presidente do conselho da igreja presbiteriana, porque o presidente é pastor, tem que ser pastor, e os demais membros do conselho são apenas presbíteros, que administram a igreja e auxiliam o pastor a cuidar da igreja, dos membros da igreja e dar a doutrina religiosa para os membros. E aí, atualmente, então, eu sou vice-presidente eleito da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. E vendo essa trajetória, depois de algum tempo, eu percebo que a vida não foi fácil, mas eu tive a felicidade de ter grandes mestres que me acompanharam, que me auxiliaram e me ajudaram muito. E se eu sou uma pessoa bem-sucedida hoje, eu posso dizer, sou rico, muito rico, graças a homens livres e de bom costume que investiram em mim e também investiram nos meus irmãos. Muito bem, Anivaldo, obrigado pela participação na Vida Pública de hoje. Quero agradecer muito, parabéns aí por todos esses desafios aí, e hoje é um exemplo de vida. Eu que agradeço pela oportunidade e estaria por um momento, se alguém não conhecia um pouquinho dessa parte do Anivaldo ou do meu sonho, pode um pouquinho agora saber um pouco mais da minha vida. E com certeza, esse é o propósito do Vida Pública. E o Vida Pública de hoje conversou com o funcionário público da Superintendência da Polícia Técnica Científica, Anivaldo José Pinto.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeo do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.